E aí pessoal, mais uma aula agora. Nós vamos tratar sobre o assunto de grandeza e unidade. Então vocês podem ver nessa imagem aqui que a gente tem um Adolf Hitler, não Adolf Hitler, mas parece, do lado de uma plaquinha escrito Metre. Isso aqui é uma foto da época, eu não lembro mais qual é a data, mas foi na França onde teve uma conferência para se definir algumas unidades básicas e comuns de medida. Então, essa plaquinha aí está demonstrando a unidade metro que a gente usa até hoje. E qual é o objetivo dessa aula? É a gente entender o que é uma grandeza e o que é uma unidade. Tá, primeira coisa. A grandeza a gente pode dizer que é o que é medido. Então, se alguma coisa pode ser medida, ela é uma grandeza. Já a unidade é, como o nome diz, é uma unidade, é um pedaço, como se fosse um pedaço daquela grandeza em que múltiplos dela representam o todo. Tá, fica difícil de entender, mas eu vou tentar explicar melhor. Por exemplo, uma unidade para grandeza comprimento é um metro, certo? Outra unidade para grandeza de comprimento é a polegada. Um metro tem sei lá quantas polegadas. Vamos fazer uma pesquisa na internet. Pronto, ó. Pesquisando aqui na internet. Um metro tem 39,37 polegadas. O que isso quer dizer? A grandeza comprimento ela pode ser escrita em metro ou em polegada. Um metro é uma unidade, uma polegada é outra unidade. 39 unidades de polegada formam um metro. Então, tá fazendo sentido isso? Eu espero. É difícil explicar. Vamos ler a definição e vamos ver se a gente consegue tornar isso mais fácil. Grandeza é a denominação matemática de tudo que pode ser expresso por um número de unidades, mediante uma contagem ou uma medição. Ou seja, você tem alguma coisa física, pode ser material ou energética, e você consegue medir aquilo. Se você consegue medir aquilo, isso é uma grandeza. Agora, a unidade que você adota como padrão para servir de referência numérica para aquela grandeza, essa é a unidade. Então, o que é que acontece? Antigamente, vocês devem lembrar que existiam vários reinos na Europa e cada reino usava é, os comprimentos do rei como referências para medir comprimento. Por exemplo, o polegar do rei era a base para a polegada e a palma do rei era base para outra coisa, o pé do rei era para outra coisa. Tudo isso para medir comprimento. O que é que acontece? De um reino para o outro, o comprimento variava, porque cada pessoa tem o seu comprimento, né? Uma pessoa maior, outra pessoa menor. Então era uma bagunça absurda. E algumas dessas unidades ainda perpetuam até hoje, principalmente no sistema inglês, que você tem pé, polegada, jardas e todas essas coisas, galões. São todas unidades que são descendem dessa época e que tornam a comunicação entre países complicada. Então, nessa conferência na França, que foi proposto esse sistema único, esse sistema internacional, na verdade, foi que foi feita uma grande evolução nesse sentido e que foram propostos vários tipos de padrões que serviriam de unidade e que são usados até hoje. Então, esse é o conhecido Sistema Único de Unidades, Sistema Internacional de Unidades. Estou estudando muito SUS e estou pensando em Sistema Único. O Sistema Internacional de Unidades, que é o conhecido SI, ele tem algumas unidades para vários tipos de grandeza, comprimento, massa, tempo. Tá. Para o nosso caso aqui, por enquanto vou importar essas três primeiras e essa última aqui. Essas outras aqui são em cursos de Física 2, Física 3 que a gente se encontra com essas unidades aqui. Como aqui a gente só vai falar de mecânica, então a gente só vai ver basicamente essas unidades aqui. Para o comprimento se utiliza o metro, para a massa se utiliza o quilograma. Então tem uma particularidade interessante aqui, vocês vão ver depois.
Para o tempo se utiliza o segundo e para o ângulo se utiliza radianos. E os cachorros latem. Ótimo. Isso, meu filho, lata. Qual é a particularidade da massa? Todas essas unidades aqui, elas são puras. Só essa daqui que tem um prefixo, que é o quilo, que a gente vai falar depois. Todas as outras são puras. E o que é o prefixo? O prefixo são potências de 10 que acompanham a unidade. Então, por exemplo, em metro você tem quilômetros, hectometros, decâmetros, que são potências de 10 que acompanham o metro. Então, 1 quilômetro são 1000 metros, ou 10 elevado a 3 metros, e assim vai. Então, dessa tabelinha aqui de prefixos, eu acredito que só importa pra gente, por enquanto, cento, mili e quilo. Então, se você souber que quilo é 10 a terceira, cento é 10 a menos 2 e mili é 10 a menos 3, está ótimo. Essas outras aqui bem menores e bem maiores, conforme você for avançando no seu curso, você vai conhecer mais. Então não se importe muito com elas agora não. O que importa pra gente é quilo, cento e mili, certo? Tá. O Brasil ele adota o Sistema Internacional de Unidades, tá, tudo bem. Só que nos problemas que a gente for resolver, vocês vão encontrar grandeza de comprimento sendo expresso por metros, quilômetros e centímetros. Então é bom a gente dar pelo menos uma revisada de como é que se transforma cada uma delas. Ok, então eu decidi finalizar esse vídeo aqui na teoria, porque vai ficar muito grande vai ficar muito grande a parte em que eu discuto como é que faz a conversão de unidades. Vamos fazer só uma recapitulação do que a gente discutiu. Então, a grandeza, ela é a coisa física que a gente mede, e a unidade ela é uma espécie de padrão. Ela é o que representa um pedaço daquela grandeza. Isso faz mais sentido com o comprimento. Então, se eu tenho uma barra de aço e eu digo que aquela barra de aço serve como unidade para a minha grandeza comprimento, então se eu pego duas barras de aço eu vou ter dois daquele comprimento, então 2 metros ou 2 centímetros e assim vai. Então a grandeza é a coisa física, é a denominação matemática do que pode ser expresso por um número de unidades. E a unidade ela possui um padrão, e padrão é dito ser padrão porque você compartilha com as outras pessoas o que é aquela unidade, e ela tem que ser comum para que todo mundo converse na mesma língua. Então quando eu falar 2 metros, todo mundo saber o que é 2 metros e conseguir expressar e conseguir reproduzir. Então essa grandeza ela é representada mediante uma contagem ou uma medição. Então metro não é grandeza é comprimento. Metro é um tipo de unidade que está dentro de um padrão. O padrão que a gente utiliza no Brasil é o padrão de unidades internacional, que é o Sistema Internacional de Unidades. A gente viu os principais tipos de unidades: metro, quilograma, segundo e radiano. E a gente viu os principais prefixos que acompanham esse tipo de unidade: quilo, mili, centi e assim vai. Então, nos próximos vídeos eu vou discutir algumas conversões. Então, se você já sabe converter unidades muito bem, não precisa assistir eles. Mas eu recomendo que assista pelo menos as últimas, que tem alguns exercícios que são, em algumas conversões, um pouquinho mais complicados. Não são complicados, só um pouquinho só. E que vão desafiar você a treinar a sua habilidade de conversão de unidades, que é muito importante. Isso é um assunto que muita gente tem dificuldade. Então, até mais.